Olá, turma, tudo bem? Vamos então dar sequência aos nossos conjuntos de aulas para nossa disciplina de Gestão e Educação Física para o G2. Bom, hoje nós vamos tratar sobre gestão e tipos de competição. Tá? Então, durante as aulas, nós já aprendemos o que é gestão e educação física, do que trata, suas características, né? Então, hoje nós vamos falar, enquanto gestor, dos tipos de competição que você pode escolher, né, diante de um evento que você venha a desenvolver. Bom, primeiramente, definindo competição, você vai verificar que competição é o tipo de disputa ou concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória. Esse é o conceito simples de competição, né, que vai fazer você ter uma visão macro, né, do que vem ser uma competição e dos vários tipos de competição, né, que você pode desenvolver ao longo da sua carreira, né? Ou então você escolher o melhor tipo de competição que vai caber dentro daquilo que você se comprometeu diante de um evento. Certo? Então, o primeiro tipo de competição, eu penso que o mais conhecido, né, dentre os indivíduos que não são da área de educação física, é o campeonato. Bom, toda vez que eu falar em campeonato, lembre-se de uma sequência de jogos, tá? Ou disputas esportivas em que se procura a classificação de uma ou mais equipes por meio de confrontos diretos e obrigatórios. Uma das características principais do campeonato, gente, é que eles são realizados em um período longo de duração, ou seja, quando eu tenho bastante tempo para desenvolver uma competição, eu escolho o campeonato, né? Porque justamente pelo fato de eu ter esse período bastante prolongado de tempo, né, faz com que eu possa dividir a minha competição dentro das características de um campeonato. Então, a determinação do vencedor pode ser por pontos, pode ser por pontos corridos, ou da forma como você achar muito mais precisa, tá certo? Então, assim, o campeonato, você percebe também como característica em que todos as equipes, elas vão se confrontar, né? Todos vão se enfrentar pelo menos uma vez, e o maior pontuador é o campeão. Ou então você pode escolher, sei lá, os 4 últimos mais bem colocados para fazerem confrontos diretos. Isso vai depender do regulamento que você vai desenvolver, mas a característica mesmo do campeonato é que, é que todos se enfrentam pelo menos uma vez, e em geral, gente, ele é de pontos corridos, né? Tem uma duração relativamente longa, como eu já falei, e é recomendável quando há disponibilidade de tempo e de recursos, né? Porque um campeonato mais prolongado, né, uma competição mais prolongada, além de demandar tempo, né, vai demandar recursos, né? Você tem que ter um orçamento elevado justamente para gerir, né, todas as demandas que giram em torno do campeonato, tá ok? Bom, o segundo tipo de competição mais utilizado, além do campeonato, é o torneio, tá? O torneio, diferente do campeonato, já não vai demandar tanto tempo assim, né? Você pode desenvolver um torneio em um dia, você pode desenvolver um torneio em um final de semana. Então, gente, o torneio são competições de curta ou curtíssima duração, né? Pode ser realizado até em um ou só dia, né? Em um só dia, num final de semana. Os torneios, gente, também eles são disputados em sistemas eliminatórios simples ou dupla, né? Então eu coloquei aqui um exemplo de torneio em que você observa o grupo A e o grupo B, né, em que você tem 8 equipes, você coloca 4 equipes no grupo A, 4 equipes no grupo B, por eliminatória simples acha o campeão do grupo A, por eliminatória simples acha o campeão do grupo B, né? E os dois vão se confrontar numa final. Isso é um formato de torneio, tá ok? Você percebe que nem todos vão se enfrentar, só no caso as chaves, os grupos. Então o torneio é uma competição de curta duração, onde os times ou as equipes se enfrentam entre grupos até que saia um vencedor, tá? É recomendável, gente, que quando se tem pouco tempo e um grande número de participantes, que você utilize essa forma de competição que é o torneio. Tá, diferente do torneio e do campeonato, nós temos a Copa. A Copa é uma competição em que participam os melhores times classificados, né? Em outras competições de menor expressão,
né, ou de expressão equivalente. As equipes elas jogam entre si até determinar o campeão. As Copas elas podem ser realizadas em curto ou longo período de duração, né? Isso vai depender do formato de organização dos órgãos envolvidos. Então, quando se fala em Copa, vem logo à tua mente quem? Copa do Mundo, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, né? Então você observa que na Copa do Mundo, para você ingressar, você precisa, né, tirando o campeão da Copa anterior, né, porque isso está no regulamento, que ele já tem sua vaga quase que garantida, né, já tem sua vaga garantida, né, você precisa participar de uma eliminatória para justamente compor os grupos que farão parte daquela Copa, né? Muito parecida com os grupos do torneio, só que detalhe, é um tempo mais prolongado na Copa, tá ok? Então, gente, de novo, Copa é uma competição em que participam os melhores classificados, né? Na Copa do Mundo são os melhores times, né, dos continentes que vão participar justamente para se escolher um vencedor. Temos também a taça, tá? Quando se fala em taça, né, você lembra logo uma competição em que se reúne os campeões de outras competições, né, ou times de determinada região. A taça é uma competição local, é uma competição regional, né, então irá haver uma disputa entre si e definir o campeão. Quando se fala em taça, né, vem logo à sua mente a Taça Rio, né? Vem logo à sua mente a Taça Guanabara. Antigamente existia a Libertadores da América, também recebia esse nome de taça, mas logo eles perceberam que a nomenclatura estava um tanto quanto não condizente com a característica, né? E mudaram justamente para que não houvesse essa não conformidade, tá ok? Então, exemplo de taça, nós temos a Taça Rio e nós temos a Taça Guanabara. Bom, o festival, né, também é um tipo de competição onde você pode desenvolver atividade esportiva, né, de forma informal, porque o festival ele tem uma outra dimensão de competição, né, porque o festival ele visa a integração e a promoção da modalidade, além de motivar os participantes e familiares, né. Nós podemos fazer um festival de handebol, de futsal, de dança, de atividades rítmicas, né? Justamente porque essa forma de competição tem essa característica mais informal, né, do esporte propriamente dito, tá certo? Nós temos também os torneios de exibição, né? Nos torneios de exibição, que é uma forma de competição, mas não necessariamente é uma atividade que terá aquela finalidade competitiva, né? Mas é uma atividade de performance, tá? Individual ou coletiva, em que são valorizadas as destrezas dos participantes. Geralmente, num torneio de exibição, escolhe-se os melhores daquela competição para verificar quem é um vencedor, né? Mas é algo também característico dentro da formalidade, sem aquela disputa agressiva, sem aquela disputa mais concorrida. Mas é claro que, como toda competição, sempre haverá aquele calor, né, aquele fervor, né, do ganhar, do vencer. Mas o torneio de exibição é justamente para se trazer os melhores daquela modalidade e eles conseguirem, né, junto à plateia, demonstrarem suas destrezas dentro daquele esporte propriamente dito, né. Aqui eu coloquei como exemplo o Rafael Nadal, né, dentro de um torneio de exibição de Abu Dhabi, quando ele, dentro das suas características, né, conseguiu suplantar o seu desafiador, tá ok? E temos o desafio, tá? No desafio é uma atividade individual, normalmente, né, que tem os processos de escala, né? Mas dentro do desafio você vai observar modalidades que são tanto quanto desconhecidas dentro daquele cenário de competição esportiva, né? Porque dentro do desafio você vai encaixar, digamos, o motocross, que eu coloquei aqui como exemplo, você vai encaixar corridas de kart, né? Dentro do desafio você vai encaixar também modalidades como levantamento de peso olímpico, você vai colocar também a questão do powerlift, que é o levantamento de peso básico, onde tem os 3 exercícios, supino, agachamento e levantamento terra, justamente por serem, ou pode ser também os 100 metros dentro do atletismo, né? Justamente aquelas modalidades
cuja característica é a individualidade do competidor, né? No sentido de verificar quem é o melhor dos melhores. Tudo bem? Temos a gincana também, gente. A gincana também é um tipo de competição, né, que pode ser desenvolvida por meio esportivo, mas de forma recreativa, que conta com diversas estações criativas, né, e cujo objetivo é justamente voltado para o lazer, justamente voltado para a diversão. É claro que vai ocorrer um vencedor, é claro que vai haver uma disputa, mas o objetivo central dentro de uma gincana é a ludicidade, é o prazer, é a recreação. Então, quando o teu objetivo for esse dentro de uma competição, né, você pode escolher essa forma, que no caso é a gincana, né, que é uma atividade recreativa, né, em que você vai ter vários cenários, você vai ter várias formas de disputas, né, seja ela esportiva ou não, com o objetivo voltado principalmente para o lazer. Tá? E finalizando, nós temos a liga. Tá? A liga é uma competição em que se formam grupos, tá? E realizam-se jogos de ida e volta, né? Dentro da liga você vai observar eliminatórias desde o início até que se tenha um vencedor. Então, para que você desenvolva esse tipo de competição, você vai perceber que elas são realizadas em períodos de médio a longo prazo, né? E você começa a perceber, né, e começa a lembrar também que a partir do momento que eu falo em liga, que se fala em liga, vem logo à tua mente quem? Né? A Liga dos Campeões da UEFA, né? Vem logo na sua mente quem? A NFL, a National Football League, né? Que é a Liga Americana de Futebol. Então, você observa competições que têm um certo tempo de duração, né? Mas é um tipo de competição em que é formado grupos, tá? E dentro desses grupos os jogos são de ida e volta, e são competições, né, que giram em torno de todo o contexto nacional daquele país, né, daquela região. Temos também a Liga Mundial, né, de vôlei, né, tanto no masculino como no feminino, que é uma liga que nós, enquanto brasileiros, né, dentro da TV aberta, é a que mais temos acesso, porque as demais, né, você só vai conseguir acompanhar por meio de TV fechada, né? Por meio de TV a cabo. Então, gente, esses aqui são as diversas formas de você desenvolver uma competição, tá? De novo, você pode desenvolver uma competição em forma de campeonato, quando você tem bastante tempo e você tem recurso para isso. Você pode desenvolver uma competição por meio de um torneio, tá certo? Quando você não tem tanto tempo assim, quer logo desenvolver aquela competição, tá? Você pode desenvolver também a competição por meio de uma Copa, por meio de uma taça, por meio de um festival, né? Dentro da universidade, esse formato aqui de competição sempre foi desenvolvido, né? Sempre foi desenvolvido, né? Nas diversas disciplinas. Você pode também desenvolver, a depender do formato que você pretende, do teu objetivo, um torneio de exibição, um desafio, né? Uma gincana e, por fim, uma liga. Tá certo? Então aqui nós finalizamos a nossa aula, que tratou justamente da gestão e os tipos de competição, a depender do teu objetivo, a depender daquilo que você pretende desenvolver dentro desse formato de competições e fazer a melhor escolha de acordo com o teu objetivo.